ver. Ai. Tudo bom? Deu? Acho que não. Olá, queritrans! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luz, uma travesti que faz vídeo pro YouTube. E eu sei que eu tô muito tempo sem gravar, sem postar vídeo, como sempre. Me perdoem, por favor, não desistam de mim. Eu sei que isso não é bom pro canal, se eu quero crescer e tudo mais, mas eu vou novamente trazer umas reflexões do porquê que eu não postei mais vídeos, falar mais sobre isso. Também falar sobre um novo formato que eu quero trazer tanto pro meu canal quanto para minhas redes sociais em geral. Então bora começar esse vídeo? Bom, eu trouxe aqui o meu caderninho com as minhas anotações para eu não me perder, os tópicos que eu separei para falar com vocês. E o primeiro é explicar o porquê que eu fiquei afastada, né? Então, começando, eu me afastei por conta de que aconteceu muitas coisas. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei um vídeo no dia 17 de maio, que é o dia da luta contra a LGBTfobia. Nesse dia, ocorreu mais um suicídio de uma pessoa trans, preta, aqui no Brasil. O nome dele era Demétrio, era um menino super talentoso. Eu seguia ele e eu comecei a seguir ele, acho que um mês antes de acontecer. Eu fiquei muito abalada, porque bem no dia, né, da luta contra a LGBTfobia, a gente não fala sobre esse assunto, que é o suicídio. A gente geralmente fala de agressões físicas que acontecem com a gente e de situações que acontecem, mas a gente não fala como que fica a nossa saúde mental em relação a tudo isso. E eu postei um vídeo de como ficou os meus pensamentos nesse dia. O que eu fiquei pensando nesse dia. E foi um dia que eu fiquei super mal, eu chorei muito. Talvez vocês não saibam, mas os vídeos pra mim é como se fosse um tipo de terapia que eu faço, né? Eu fiquei bem mal, então eu fiz esse vídeo específico e postei no Instagram. E depois dele eu, enfim, postei algumas fotos de antes da pandemia, postei um vídeo explicando sobre o delineador, mas muito mal, assim, eu acho que eu vou até regravar aquele vídeo depois. E postei um vídeo de receita também. Eu não postei nada aqui no canal e eu vou explicar o motivo disso depois, porque isso é o último assunto que eu quero falar. Isso me impactou muito, fiquei meio reclusa. Falei sobre assuntos específicos, sabe? Eu não coloquei nada meu pra fora, a não ser aquele vídeo sobre os meus pensamentos, como ficou naquele dia. E eu quis colocar pra fora que, assim, realmente é uma coisa que passa na nossa cabeça. O suicídio, ele acontece na nossa cabeça por conta de todo o preconceito, toda a pressão, toda a nossa realidade, não só o nosso meio, como, enfim, a desigualdade no Brasil. E aí aconteceu também vários outros assuntos decorrentes. Aconteceu o assassinato do George Floyd, que movimentou uma galera ao redor do mundo. E, tipo, nossa, isso é perfeito, mas levanta muitos questionamentos, sabe? Tipo, muita gente no Brasil começou a se posicionar como antirracista, a falar sobre racismo, só que racismo aqui no Brasil é um assunto que deveria estar sendo mais falado. Precisou um americano morrer para o Brasil acordar e se movimentar e olhar para o racismo que está acontecendo no Brasil. E olha lá, porque na verdade as pessoas que estão se movimentando antirracista meio que não estão ligando as coisas que acontecem aqui no Brasil, o racismo aqui no Brasil, que é muito grande e é muito perverso. O acontecimento com a Cibele. Cibele é uma travesti negra de Belo Horizonte, que ela foi atacada por 7 homens e ela perdeu a voz, ela ficou paraplégica
e uma parte do seu crânio nunca mais vai ser regenerada por conta das agressões que ela sofreu. Ela sobreviveu, mas ela não anda mais, ela não se comunica, ela, enfim, eu não imagino o dano que isso causa na cabeça dela. Depois teve o surgimento da notícia do Pridefall. Pridefall, para quem não sabe, uma onda de neonazis que estavam organizando ataques pela internet, das quais eles iriam entrar em nossos perfis, iriam nos ameaçar com vídeos e nos ameaçar com localização, sabendo a nossa localização, pegar os nossos dados, que tem como mesmo. Tipo, a gente coloca muitos nossos dados nas nossas redes, isso fica, tipo, público, qualquer pessoa pode acessar isso. Então, eles iriam usar isso pra nos ameaçar. E diante de várias coisas, várias notícias e, enfim, muitas coisas que estavam acontecendo, eu fui ficando cada vez mais fechada, cada vez mais reclusa. O Pridefall, pra mim, foi a gota d'água. Foi quando uma das recomendações era fechar o perfil, era tirar os pronomes do perfil, porque principalmente pessoas trans iam ser atacadas. Fiquei totalmente reclusa, não consegui falar sobre isso. Mas eu decidi falar porque eu preciso colocar isso pra fora. O segundo tópico fala pra eu falar que o impacto que foi eu lidar com essas notícias. Foi reclusão. Total. Eu fiquei totalmente reclusa, eu me prendi, eu ainda tô com medo, eu ainda tô estranha diante disso tudo, sabe? Eu ainda tô tentando lidar com tudo isso. O outro tópico fala pra eu falar sobre como eu me sinto perante ter um posicionamento correto diante disso tudo, que é uma coisa que fica na minha cabeça. A minha voz, ela pode ser pega por pessoas tomada como verdade ou inspiração, ou não sei. E eu não quero falar bosta, e eu não quero falar coisas erradas. Apesar de ser um ser humano que erra e ter consciência disso, não significa que eu queira fazer as coisas erradas. Eu, como uma pessoa pública da internet, que quero ajudar cada vez mais a comunidade, né, LGBT, principalmente a comunidade trans, a abrir a sua voz, a falar mais sobre assuntos como esse, a não se calar, não guardar todas essas dores para si. Eu pensei em algumas soluções sobre como eu posso lidar com isso tudo e como eu posso ajudar vocês com isso tudo. Coisas que me impactaram muito foi o suicídio, né? É uma coisa que, assim, a gente precisa falar. Tem gente que vem com um assunto me falando, tipo, mas eu acho que estar falando sobre suicídio é você tá colocando gatilhos pra pessoas e não sei o quê. Mano, assim, eu não vou poder falar por todo mundo, sabe? Mas eu acho que o suicídio, ele não existe sintomas. O suicídio é muito quieto. E justamente por ser muito quieto, as pessoas fazem o que elas fazem. Elas pedem socorro da forma delas. A gente tenta se comunicar, sabe? Então eu acredito que falar abertamente sobre isso dá espaço para a pessoa realmente falar. Dá espaço para as pessoas realmente se abrirem e colocar isso para fora. Porque eu acho que ficar guardando essas dores, ficar guardando esse peso pra você, só pra você, porque as pessoas não entendem ou porque elas acham que se você falar sobre isso vai ser uma coisa errada. Eu acho que isso acarreta mais em a pessoa guardar essa dor só pra ela. Então, se eu abro um espaço, eu proporciono um espaço aqui pra essas pessoas se abrirem, falarem, ou pensarem que
a dor delas não é uma coisa errada, não é uma coisa que deve ser guardada. Por mais fútil que você acha que seja, principalmente se você é LGBT, principalmente se você é uma pessoa trans e principalmente se você é preto e mora no Brasil. Fale com alguém, um familiar, fale claramente o que está na tua cabeça. Não tenha medo. Se quiser falar comigo, me procura nas minhas redes sociais, a gente dá um jeito juntos. Mas não guarda isso só pra você. Você não tá sozinha. Você não tá sozinha e você não tá sozinho. A gente pode ajudar. A gente pode achar pessoas grandes, de ONGs, enfim. A gente tem pessoas do nosso lado. Mas às vezes a gente tá tão perdido dentro da escuridão que a gente não olha pros lados. E se a gente olha, a gente não vê nada. Então talvez esse vídeo possa ser alguma coisa, sei lá. Talvez vocês possam se sentir seguros e seguras em se abrir comigo ou com uma pessoa mais próxima. Eu só quero levantar esse pensamento que você não precisa carregar essa dor sozinha, tá? Sobre os movimentos antirracistas que estão acontecendo, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Mas, de prontidão, eu já peço para que, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, por favor, sigam, absorvam o máximo de informação de pessoas pretas. Absorvam o máximo de informação de pessoas pretas trans. E plural, sabe? Absorvam informações de pessoas diferentes, de negros diferentes, falando sobre isso. Absorva tudo isso de fontes diferentes, mas absorva da fonte principal que pode falar sobre esse assunto, que vive isso todo dia e que tem algo a falar sobre isso. Então sigam pessoas pretas e que estejam dispostas a falar. E por favor, não cobrem isso delas. Se informem primeiro, para depois querer bater no peito e falar que está sendo antirracista. Então se informe, tá? Sobre ser travesti e viver no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E sobre Cibele, sobre Luane, sobre várias outras que talvez não estejam nem sendo notificadas, talvez estejam sozinhas. Eu quero ressaltar aqui, as transfeminilidades sempre foram a vanguarda na luta contra a LGBTfobia no mundo. Stonewall foi uma trans negra que começou o movimento. Aqui no Brasil também foram as travestis que começaram a busca pelos nossos direitos e pela nossa dignidade de viver. Não só nossa, de pessoas trans, como de qualquer LGBT. Então, nós temos sido a vanguarda do movimento desde sempre. A gente é a vanguarda simplesmente pelo fato da gente ser quem é e abrir a porta e botar o pé na rua. A gente já está representando todos, todes e todas. Ser vanguarda nesse país é pesado, mas não é uma escolha. Eu, como travesti, como vanguarda, tentando ser influencer, vou, mesmo estando abalada, ser a vanguarda desse movimento, porque não é uma escolha. A gente simplesmente é. E eu vou me colocar nesse papel e empenhá-lo da melhor forma possível, para que todos, todas e todos que vêm atrás de mim possam caminhar livremente. Deixa eu relaxar um pouquinho.
Bom, relaxando um pouco o assunto, eu vou falar sobre o que vai ser o meu conteúdo daqui pra frente. Sobre o que vai ser as minhas redes sociais e principalmente meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube vai ser especializado para eu falar sobre assuntos determinados. E geralmente vocês vão me ver com essa cara bem maquiada. Se vocês quiserem saber como tudo isso acontece. O meu conteúdo sobre maquiagem, geralmente eu vou deixar específico para o IGTV, lá no meu Instagram. Os meus vídeos sobre maquiagem vão estar lá. E aqui no YouTube eu quero continuar falando sobre esses assuntos, eu quero continuar abrindo debates sobre a nossa comunidade, porque esse canal é para vocês, é para as trans. E claro que eu não quero que seja um assunto pesado como foi esse vídeo. Eu quero que seja um canal leve, eu quero que a gente busque alternativas para a gente continuar seguindo em frente sendo a vanguarda. A luta sendo a espada, sendo a vitória do nosso movimento. Eu quero que a gente sorria, eu quero que a gente vença, eu quero que a gente conquiste cada vez mais espaços e direitos e que a gente possa viver dignamente, nunca esquecendo quem a gente é, já foi e vai ser. Então, eu espero que esse seja um dos poucos, vamos ser realistas, né? Um dos poucos vídeos mais pesados e sérios que o meu canal seja, enfim, sobre leveza, vitória, cada vez mais conquistas, né? Bom, se eu ainda posso estar aqui falando, conversando com vocês e abrindo espaço para debates importantes sobre nós, eu espero que a gente possa caminhar daqui pra frente. Daqui pra cima, daqui pra, enfim, pra evoluir, pra transcender. Meu nome é Luz, uma travesti que faz vídeo pra internet, e eu desejo um beijo no coração de todos.